Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos começar agora com a Lei Orgânica de Mogi das Cruzes para você que está fazendo concurso aí para a Guarda Municipal. Seja bem-vindo aqui ao canal, deixa aí o seu like, se inscreva, tamo junto rumo à aprovação. Você que ainda não conhece o pacote de resumos para a Guarda de Mogi das Cruzes, aqui abaixo na descrição você encontra tanto o pacote de resumos quanto 6 simulados para você melhorar a sua preparação. Bora lá então. Lei Orgânica de Mogi das Cruzes, título 1, da Organização Municipal da competência concorrente. Lembrando que a lei orgânica não está caindo toda na sua prova, apenas alguns artigos. Artigo 14. É da competência administrativa concorrente do município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Inciso 1. Zelar pelo respeito à Constituição, às leis e às instituições democráticas. 2. Zelar pela conservação do patrimônio público. 3. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 4. Proteger e impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras, monumentos e outros bens de valor artístico, histórico e cultural, inclusive as paisagens notáveis. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. E 13. Fiscalizar nos locais de venda as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 15. Ao município compete suplementar as legislações federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. Capítulo 3. Das vedações. Artigo 16. Ao município é vedado, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé a documentos públicos. 3. Criar distinções ou preferências entre brasileiros ou estrangeiros legalmente radicados no país. 4. Subvencionar ou auxiliar propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração, quer pela imprensa, falada, escrita e televisionada, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação. 5. Manter publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não têm caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 6. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas, sem que o interesse público seja justificado, sob pena de nulidade do ato. 7. Instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Capítulo 7. Dos bens municipais. Artigo 39. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Parágrafo 1º. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizem dentro do raio de 8 quilômetros contados do ponto central da sede do município. Parágrafo 2º. Integram igualmente o patrimônio municipal as terras devolutas localizadas dentro do raio de 6 quilômetros contados do ponto central dos seus distritos. Artigo 40. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do secretário ou diretor a cuja repartição forem distribuídos. Artigo 41. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados, inciso 1, pela sua natureza. 2. Em relação a cada serviço. Parágrafo único.
deverá ser feita anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e na prestação de contas de cada exercício será incluído o inventário de todos os bens municipais. Título 4. Da defesa dos interesses da sociedade, do município e dos cidadãos. Capítulo 1. Da segurança pública e da defesa civil. Artigo 130. Ao município compete, obedecendo-se à legislação pertinente, a proteção e segurança de seus bens, serviços e instalações. Artigo 131. A Guarda Municipal, como força auxiliar, criada por lei complementar, destina-se-á a atender ao estabelecido no artigo anterior. Artigo 132. Para atender à finalidade de coordenar as medidas destinadas a prevenir as consequências nocivas de eventos desastrosos e a socorrer a população e as áreas atingidas, fica instituído o Sistema Municipal de Defesa Civil, que integrará a organização administrativa do Gabinete do Prefeito. Capítulo 3. Do Meio Ambiente. Artigo 144. Todos têm direito de desfrutar de um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à população o dever de defendê-lo e preservá-lo. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetivação do direito previsto neste artigo, cabe ao município, inciso 1, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies da fauna, flora e ecossistemas. 2. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do município e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 3. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo sua modificação ou supressão permitidas com autorização legislativa, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 4. Exigir para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, estudo técnico científico de impacto ambiental, para o que se dará ampla publicidade. 5. Controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos ou substâncias que comportem risco à qualidade de vida das pessoas, bem como à fauna, flora e meio ambiente em geral. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino municipal e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente e utilização adequada dos recursos naturais. 7. Estabelecer normas sobre a proteção dos mananciais superficiais e subterrâneos, visando a manutenção da qualidade de água para fins de abastecimento público. 8. Definir política de abastecimento público de água, bem como coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário. 9. Exercer vigilância sobre coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos industriais e os gerados pelos estabelecimentos prestadores de serviço de saúde. 10. Disciplinar sobre níveis aceitáveis de ruído urbano, visando ao controle da poluição sonora. 11. Proibir o lançamento de efluentes urbanos e industriais em qualquer corpo de água, nos termos da legislação vigente. 12. Prestar orientação e assistência sanitária às localidades desprovidas de sistema público de saneamento básico, incentivando e disciplinando a construção de poços e fossas tecnicamente apropriados. 13. Definir as áreas de proteção ao longo de cursos de olhos d'água. 14. Controlar a poluição do ar, instituindo os serviços adequados à fiscalização e repressão das atividades poluidoras. Parágrafo 2º. Para a consecução dos objetivos, o município incentivará a integração das universidades, instituições de pesquisas e associações representativas da população, com sede no município, no esforço de garantir e aprimorar o controle ambiental e desenvolverá ação que vise a proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da lei, práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 3º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida na forma da lei. Parágrafo 4º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
promovendo-se, inciso 1, as medidas judiciais e administrativas cabíveis de modo a responsabilizar os causadores de poluição ou degradação do meio ambiente. 2. A recuperação da flora e da fauna no território do município, segundo critérios definidos em lei pelo causador do dano, seus agentes e propostos. 2. O registro, acompanhamento e fiscalização às concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território do município. 4. O apoio ao Estado na fiscalização do meio ambiente, através de órgão próprio que exerça a função de polícia de município. Parágrafo 5º. Os recursos oriundos de multas administrativas, definidas em lei, e condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente serão aplicados obrigatoriamente nos programas previstos neste capítulo. Artigo 145. O município providenciará, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, atendidas às peculiaridades do local e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Artigo 146. As empresas permissionárias ou concessionárias de serviço público deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, sob pena de, não o fazendo, terem a permissão ou concessão não renovada ou cassada em caso de reincidência na infração. Artigo 147. Compete aos estabelecimentos hospitalares e industriais a responsabilidade pela coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos por eles gerados. Artigo 148. O município poderá estabelecer consórcio com outros municípios, objetivando a solução dos problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular, à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. Artigo 149. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, constituído por representantes do poder público, das instituições de pesquisas, universidades, entidades ambientalistas e outras não governamentais voltadas à preservação ambiental, terá sua criação, composição, competência e atuação definidas em lei. E assim finalizamos a nossa lei orgânica de Mogi das Cruzes. Espero que tenha gostado. Muito obrigado, deixe aí o seu like. Você que ainda não adquiriu, corre aqui na descrição do vídeo, temos um pacote de resumos para a GCM, aliás, para a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, bem como um pacote com 6 simulados. Grande abraço, até a próxima, fique com Deus, valeu!